tô aqui para conversar com vocês sobre um filme que eu acabei de rever. Um filme que consta aí da minha lista dos 111 melhores filmes da história do cinema. E esse é o filme que eu considero o melhor filme coral já feito, né? O que é filme coral? Filme coral é aquele filme que ele conta inúmeras histórias de vários personagens assim e que costumam se entrelaçar. Às vezes eles não se entrelaçam, mas na maioria dos casos, em filmes corais, há um clímax ou há certas ligações, às vezes mais profundas, às vezes mais tangenciais, sobre das subtramas desses personagens, né? E o filme em questão é o Magnolia, do Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, para Magnolia aí, ó. Paul Thomas Anderson, para quem não sabe, um dos melhores diretores em atividade. Ele dirigiu Bug Nights, Prazer Sem Limites, em 1997, um filme espetacular sobre a indústria pornográfica, e não só sobre isso, né, sobre excessos de uma vida na década de 70, tal, a contracultura ali, o pessoal nesse meio da indústria pornográfica, e ele faz um estudo de personagem muito bom. E também é um filme coral excelente, músicas fantásticas, reconstituição de época maravilhosa e jogo de câmera espetacular, em uma edição com um ritmo frenético, maravilhoso, incansável, personagens memoráveis, e é um filmaço. Foi indicado a alguns Oscars, foi indicado a melhor ator coadjuvante, foi indicado ao melhor roteiro original, e é a melhor atuação do Mark Wahlberg, né? Quem conhece aí, Transformers, tá? Essas coisas aí, e tem um super elenco. Ele fez depois o Embriagado de Amor, que é um filme menor, que é uma comédia romântica, tal, com Adam Sandler aí, e a Emily Watson, que é muito boa, mas assim, não mantém o nível desses dois filmes, né, que são excepcionais. Depois ele fez a obra-prima Sangue Negro, que é o meu filme preferido dele. Mas confesso que ao rever Magnolia aqui, mexeu assim. Eu ainda particularmente prefiro Sangue Negro, embora sejam filmes bem diferentes, porque Sangue Negro é um filme muito focado num personagem, na psique de um personagem, e ele vai lá a fundo, e ele de maneira bem quase literária, ele disseca um pouco da história norte-americana, da formação dos Estados Unidos. É um filme bem diferente também em termos de fotografia, tá? Em termos de trilha sonora. Mas assim, em termos de narrativa mesmo, mas é um filmaço. E aí depois ele fez O Mestre, com o Joaquin Phoenix, com o Philip Seymour Hoffman e com a Amy Adams, com um trio de atores fantásticos aí, esplêndidos. Mas é um filme que, apesar de eu considerar ótimo filme, porque tecnicamente é exemplar, mas não é um filme que vai ser um clássico como esses três, Sangue Negro, Magnolia e Bug Nights. Mas depois ele fez também o Vice Inerente, que é um filme bem loucão, sobre a contracultura. É um filme neo-noir, sobre um detetive maconheiro que investiga um caso. É um filme propositalmente confuso, que também é um ótimo filme, mas também não será um clássico, nem eu considero excelente. E espero que o Paul Thomas Anderson volte a fazer obras do quilate aí de Bug Nights, de Magnolia, de Sangue Negro, né? E Magnolia, pessoal, deixa eu só, espero que não solte agora. Soltar, peraí. Magnolia, ele é um filme muito profundo. O Paul Thomas Anderson, ele escreveu esse filme quando o pai dele morreu. Então esse filme ele fala muito sobre a relação de pais e filhos. Ele fala muito sobre arrependimento, sobre perda, sobre o perdão. É um filme psicologicamente muito denso. Fala sobre temas meio tabus, não, hoje em dia não tanto, mas temas polêmicos como incesto, né? Pais que só se relacionam com os filhos pelo proveito econômico que eles podem oferecer. Ele é um filme que fala sobre pessoas perdidas aí em vícios, tal, e pessoas boas também, mas meio atrapalhadas na vida aí. E ele é um filme, esse é um filme que cria um mosaico, né?
um mosaico da sociedade norte-americana, e que ele fala muito de vários temas, assim, como eu disse, né, arrependimento principalmente, eu acho que é um dos principais temas aí. E é um filme de 3 horas, pessoal. Mas é um filme de 3 horas que incrivelmente passam voando assim. Fazer uma comparação assim como o Coração Valente, né? Os filmes não tem nada a ver. Mas o Coração Valente também é um filme de 3 horas que passa voando. Esse aqui passa voando. E era muito difícil fazer isso. E destaque porque o Paul Thomas Anderson, além de ter escrito e dirigido esse filme, ele também é o editor desse filme. Então ele fez um trabalho magnífico, porque se o filme não cansa, é mérito principalmente da direção dele, com os planos arrojados, com a movimentação de câmera certeira, com os planos de sequências maravilhosos, principalmente aqueles que acontecem no estúdio, no programa de televisão. Planos de detalhes também muito importantes, e os closes nos momentos certos para ressaltar os personagens com emoção exacerbada ou em conflitos internos muito fortes. Então é um filme assim, com planos, movimento de câmeras muito rápidos, muito velozes, mas é um filme também que às vezes ele deixa a câmera paradinha no lugar, assim, só observando a situação, e que os diálogos são maravilhosos, e a edição é extremamente brilhante. Eu vou dizer aqui, eu sei que eu falo isso, mas não é exagero, é uma das melhores edições da história do cinema, porque ela cria um ritmo muito bom, ela desacelera no momento que desacelera, que precisa, e ela torna as coisas mais assim, as ligações entre as histórias mais fortes, quando a gente também precisa de uma sacolejada, e é esse trabalho de edição, esse trabalho de direção, que torna o filme tão pungente, e que torna essa atmosfera tão assim envolvente, porque Magnolia é um dos filmes emocionalmente mais fortes que eu já vi na minha vida, assim, sem dúvida alguma. Desde a primeira vez que eu vi esse filme em 2014, eu fiquei muito bolado, porque é um filme assim, emocionalmente esmagador, e muito marcante realmente. E também frisar aqui o trabalho, outros aspectos técnicos, como fotografia do Robert Elswit, ganhador do Oscar por Sangue Negro. Robert Elswit é um dos melhores diretores de fotografia em atividade. Ele é um frequente colaborador com o Paul Thomas Anderson, é um frequente colaborador do Paul Thomas Anderson. E aqui em Magnolia ele faz um trabalho certeiro, porque a fotografia é bem soturna, bem escura, dá o peso certo para a história. Mas em alguns momentos ele lança uma iluminação um pouco amarelada, assim, laranja também, que casa perfeitamente com o ambiente e com o momento do determinado personagem, com o diálogo, que esse é um filme que a gente vai descobrindo as coisas aos poucos, a intenção do filme, que o filme fala, sem contar que é um filme muito rico em simbolismos. Além de ele ter uma gama de personagens incrível, assim, e muito diferenciados, e que as conexões, elas não são perfunctórias, elas não são superficiais, elas realmente têm um sentido de ser. Esse filme, ele até me perdi, ele tem temáticas muito fortes, assim, muito bem trabalhadas nos seus personagens, e que se conectam, né? Não só os personagens, histórias dos personagens, mas as temáticas. Mas ele tem simbolismos também muito fortes. Você pode assistir e perguntar qual a onda daquela criança que aparece no filme, o rapper. Porque um spoiler, porque a arma do policial cai no final e ele tinha perdido a arma antes. E aquele clímax em que acontece uma determinada chuva aqui. Esse clímax, pessoal, ele está ligado a uma passagem bíblica que é em Êxodo 8:2. Se vocês lerem, tem tudo a ver com esse clímax, com essa metáfora que o Paul Thomas Anderson usa. E esse clímax ele conversa diretamente sobre o tema do filme, que é a intervenção divina, né? Se por um lado o filme fala sobre sorte, sobre acaso, ele também fala sobre, na minha leitura, com certeza ele fala sobre intervenção divina, né? Principalmente aí no seu clímax. É um filme que fala sobre coincidência. E o prólogo desse filme também é espetacular, uma das melhores introduções já feitas
porque ele conta 3 histórias diferentes, com narração em fundo. E ele usa primeiro uma história em preto e branco, assim, porque é uma história mais antiga, sempre falando sobre coincidência. Depois ele fala de uma história um pouco mais recente, com um peso dramático muito forte também, e sobre coincidência. E depois ele leva a um outro nível, uma história que é absurda, assim, sobre um suicídio de uma pessoa, de um cara que decide se matar, mas aí ele se joga do prédio, e esse suicídio ele iria fracassar, porque tinha implantado uma rede, a galera que trabalha no prédio e tal, para ajeitar, reparar algumas coisas. Então o suicídio não iria dar certo. Mas aí uma pessoa dispara, e uma pessoa, eu vou logo dizer quem é, né? Porque no começo do filme é a mãe dele, que sempre discutia com seu pai, e a arma estava carregada, e tinha sido o próprio garoto que tinha carregado essa arma, o próprio jovem, porque ele queria que os pais se matassem, já que os pais viviam brigando. E acontece que ela ameaça o pai, que está de frente para a janela, a mãe, ela está desequilibrada, eles estão brigando, e ela tira. Nesse momento que ela tira, como está carregada, sai a bala atravessa a janela, e é nesse momento que o menino está caindo do prédio, e a bala perfura seu estômago, e nesse momento ele morre, né? Então o filme fala muito sobre coisas dessas, mas fala sobre a intervenção divina, e tanto é que Êxodo 8:2 ele aparece, os números 8 e 2, eles aparecem muito ao longo do filme, se você perceber, em uma parada de ônibus, em outro local, tal. Então o filme ainda que tem simbolismo e tem detalhes muito acertados, o que cria um senso artístico muito forte, assim. E as maiores obras de arte, elas geram essas discussões, né? Elas tendem a ficar por você por causa desse diferencial. E aí destacar também o elenco, que é maravilhoso. A gente tem a Julianne Moore, que eu acho que, apesar de ela ser uma das melhores atrizes, vou dizer, de todos os tempos, ela ganhou o Oscar já, pessoal, ela foi indicada várias vezes, mas eu acho que ela é o único desacerto do filme em termos de elenco. Não que ela esteja mal, mas ela começa muito histérica, e não apresenta uma evolução do personagem. Acho que ela exagerou um pouco na atuação. E talvez você vê que o trabalho do elenco do filme é muito bom, porque o Paul Thomas Anderson é um exímio condutor de atores. Talvez o Paul Thomas Anderson não tenha passado tão bem para ela, mas de resto é fantástico. A gente tem o William H. Macy, que fez o Fargo, que também fez o Bug Nights. Ele sempre faz personagens atrapalhados, assim. Aqui ele faz um personagem atrapalhado muito tocante, porque ele já foi uma pessoa muito inteligente lá atrás, o que dialoga com outro personagem, a criança do filme. Ele já foi um quiz kid, né? Ele já participou de um programa de perguntas e respostas e tal. Só que ele sofreu um acidente, ele fica meio perturbado, ele perde sua inteligência, ele fica completamente perdido na vida, e é um personagem muito tocante por isso. E ele fala várias vezes que ele tem muito amor, mas ele não sabe para dar, mas ele não sabe onde colocar esse amor. Então é um personagem muito forte, que o William H. Bates trabalha extremamente bem. E é um personagem que ele fala que os seus pais, eles levaram todo o seu dinheiro, né? Então aí já mostra mais uma vez a temática forte da relação de pais e filhos. E ele cita até em um momento do filme uma frase. Ele fala assim, que também é baseado em uma passagem bíblica, que é os pecados dos pais passaram para os filhos. E outra frase que é muito ressaltada ao longo do filme, dita por vários personagens, e inclusive pelo narrador do filme, que volta ao final, que nós passamos pelo passado, mas o passado ainda não passou por nós. O que reforça muito essa questão dos traumas, né, da nossa vivência com nossa família e tal. E isso molda muito o nosso caráter, e que às vezes traz sequelas pra a gente pro resto da vida. A gente tem, quem mais? Uma pontinha do Alfred Molina, tem o John C. Reilly, que eu acho que é não sei, esse filme não tem um protagonista, mas faz o papel de um policial, um personagem muito bom. É um cara honesto, mas é um cara atrapalhado, é um cara muito correto, assim, muito quadrado até, eu diria, que ele julga os outros, tal, mas ele apresenta a misericórdia no momento certo, tal.
É um personagem que você assim cria um senso de empatia muito forte aí. E o romance que ele cria com outra personagem também é muito bom. E essa questão de em relacionamento você falar a verdade. E por isso que tantos relacionamentos fracassam. É uma outra coisa também fantástica do filme. Destacar também aqui o trabalho do Philip Seymour Hoffman, cara, fazendo o enfermeiro, o Phil Pharma, que é um trabalho esplêndido também. É um personagem extremamente doce, um personagem que se preocupa com o senhor de idade que está morrendo, de quem ele está cuidando. O personagem que transmite toda essa carga de afetuosidade, todo esse drama. E a gente tem o. Rapaz, como é o nome do senhor? A gente tem o Jason Robards também, né? Que ele faz um apresentador de TV aqui, que tem seus segredos tal, que a gente descobre ao longo do filme. Também é um personagem bem trágico e que tem uma ligação com outra personagem do filme, que é interpretada pela Melinda Dillon, que dá um show, uma personagem com um trauma muito forte, uma personagem viciada. Ela arrebenta. Então todo o elenco desse filme é primoroso. E eu não poderia deixar de destacar aqui, eu acho que é o Philip Baker Hall que eu queria dizer antes, que ele faz o Eu Patrick, que é na verdade o pai do personagem do Tom Cruise. E esse personagem fala verdades absurdas, assim, é muito forte. Ele fala sobre arrependimento, ele fala que a vida em determinado momento do filme, e ele vai falando e as cenas mudam, mas a voz dele continua ecoando, o monólogo dele continua no filme. Ele fala que a vida não é curta, a vida é longa, e ele fala de todos os erros que ele cometeu. E que ele, por uma questão de machismo babaca, esse filme ainda fala muito sobre isso, machismo, ele perdeu a mulher que ele amava, ele não estava lá no momento, perdeu seu filho, e ele diz pro enfermeiro que sim, se arrependa. As pessoas dizem que você não deve se arrepender, mas se arrependa, use esse arrependimento sempre que você precisar. Eu acho que essa é uma mensagem muito poderosa e é realmente uma das últimas atuações desse ator, um trabalho fantástico. E por último, eu não poderia deixar de reconhecer o trabalho fantástico do Tom Cruise, né, na melhor atuação da sua carreira, com certeza, porque ele faz um personagem aqui, é o único personagem que eu quero tratar mais a fundo. Ele faz um personagem que ele é um guru sexual, um machista tal. Ele fala para homens como conquistarem mulheres, que mulheres são objetos, tal, não sei o que. E ele escreveu um livro chamado Seduza e Destrua. O filme tem cenas muito boas, ele dando palestras pros caras, né? E ele faz muito sucesso. Por outro lado, claro, você entende que ele gera um ódio muito grande, até porque o discurso dele é um discurso de ódio, né? E aí tem pessoas. E uma personagem, uma personagem de uma repórter, que é interpretada brilhantemente também por uma atriz que eu não conheço. Outra coisa do filme, né, que todos os atores que fazem pontinha no filme são excepcionais. Então esse é um filme que tem um dos melhores casts, um dos melhores conjuntos de atores que eu já vi. Mérito do Paul Thomas Anderson na condução dos atores, né? Essa personagem, a repórter, ela começa a entrevistar ele sobre o passado dele. E a gente vai descobrindo ao longo do filme, o filme vai para uma história, depois vai para outra, mas a história é muito forte do Tom Cruise, que ele na verdade, ele perdeu sua mãe teve câncer, e o pai dele, que é o Will Patrick, abandonou os dois. O pai dele traía muito a mãe dele, e aí ele ficou sendo depois cuidado por uma senhora. Ele muda totalmente esse passado dele. A consultoria dele passa outra coisa para a mídia. Ele diz no começo da entrevista que a mãe dele está viva e que o pai dele morreu, e a gente descobre que é o contrário, né? Que a mãe dele na verdade morreu, mas que o pai está vivo. A gente descobre que o nome dele não é Frank, que o nome Frank é o nome do pai da mãe dele, e que ele mudou o nome para não poder ter nenhuma ligação com o pai, né? De que ele tem uma repulsa, assim, devido ao que aconteceu, né?
Então é um personagem muito sequelado. É, mas é engraçado que, ao mesmo tempo que ele vira esse guru sexual, que ele prega esse machismo, é nítido que ele não acredita nisso. E interessante como o personagem estudou psicologia, né? Talvez ele tenha criado isso na cabeça dele, ou vendo essa imagem, até como uma espécie de terapia tal. É muito interessante, porque ele prega uma coisa que ele foi forjado em sua infância a não acreditar, né? Ele prega que as mulheres são objetos, que as mulheres são más, tal, não sei o que os homens têm que dominar as mulheres e têm que usá-las como objeto. Mas foi exatamente o que seu pai fez com sua mãe, e ele tem profunda mágoa disso. E é tão sublime a atuação do Tom Cruise que em certo momento do filme, depois que ele é entrevistado e que esses traumas vêm à tona, que o público descobre isso, ele volta para falar com os seus com o pessoal que está vendo a palestra dele, e ele começa a dizer, né, que a sociedade diz que a mulher não trai, mulher não mente, não sei o que, e ele diz que os homens são uma merda. Aí nesse exato momento, você, espectador mais ligado, você nota que ele está falando aquilo ali em verdade. Ele não está falando aquilo ali ironicamente, como ele passa pra galera. Ele está realmente refletindo sobre aquilo ali. É semelhante ao que o personagem do Daniel Day-Lewis faz no filme Sangue Negro, né? Quando ele grita, sendo compelido pelo pastor a gritar, a reconhecer que abandonou seu filho, e aí em certo momento ele grita, ele desabafa, ele realmente diz que abandonou seu filho, é como um fardo aquilo ali. E é exatamente o que o Tom Cruise faz. Nessa cena ele é um jogo, é um personagem que demonstra uma contradição emocional muito grande. Aí ele fala que os homens são uma merda, não sei o que, e ele tá falando aquilo ali é verdade. Ele fala que a sociedade coloca a mulher lá em cima, não sei o que, mas é o que ele internaliza, porque é isso que ele viveu. Isso sem falar na cena maravilhosa do final dele com o pai dele, que é quando ele começa a dizer várias verdades na cara do pai dele, que o pai dele é um maldito e é um filho disso e daquilo, e ele começa a dizer que o pai dele abandonou a mãe e que é bom que ele sofra assim como ela sofreu, tal, tem as dores, morra com uma morte dolorosa. Mas aí ele desaba emocionalmente, diz, porque você não estava lá, não sei o que, maldito, começa a xingar o pai, e depois ele fala, maldito, não morra, não morra, porque aí mostra, né, que mesmo com todos esses traumas tal, era o pai dele, e ele não queria que o pai morresse, né? Então é um filme muito forte nesse sentido. Acho que entre vários temas que ele toca maravilhosamente bem, assim, que ele explora a fundo, esse dos pais e filhos assim é muito relevante, e até parece que o Paul Thomas Anderson andou escutando o Renato Russo, né, o Pais e Filhos aí. E só para deixar para vocês aí, sim, destacar também o trabalho do John Bryan na trilha sonora, que ajuda muito a contar a história, a dar o dinamismo, a dar o peso a certas cenas, com a música mais fúnebre, com a música mais densa, com a música às vezes meio que alienígena, né? Assim meio estranha, assim como a música dele que ele compôs para Brilho Eterno de Homem Sem Lembranças, né? Mas é uma música muito adequada a cada momento do filme, ajuda a dar esse peso, ajuda na condução rítmica do filme, que é maravilhosa, no dinamismo que eu falei, mesmo o filme tendo 3 horas, e sem falar nas canções maravilhosas da Amy Mann, que é uma cantora, que é amiga do Paul Thomas Anderson, e cujas músicas, algumas músicas estão nesse filme, tanto no começo do filme, né, quanto a música tocada no final. E essa música que eu vou soltar agora para vocês, essa cena em que personagens cantam a música, né? E aí vocês vão ver um pouco dos atores que estão em cena. E assistam, pessoal, esse filme Magnolia. Esse filme é maravilhoso. A direção é fantástica, o roteiro é brilhante, a edição, como eu disse, é primorosa, fotografia, o cast, o elenco, né? A direção de arte também, que eu não comentei, mas é extremamente eficaz, um jogo de câmera extremamente arrojado, e tudo isso com uma coesão muito grande. É um filme muito coeso, apesar de sua longa duração e apesar das várias subtramas que ele explora dos vários temas. É um filme muito rico, e é um filme que merece ser redescoberto, merece ser muito visto,
sentido e refletido. Soltar essa cena aí pra vocês, pra que vocês vejam tal e... Aí é o Philip Seymour Hoffman, né, ganhador do Oscar. Faleceu agora há pouco, uma pena, um grande ator. E aí a música da Amy Mann, música Wise Up. Amy Mann que concorreu ao Oscar pela canção Save Me nesse filme, mas que é tocada ao final do filme. You can hardly stand to go, but I know it's not going to stop. It's not going to stop. It's not going to stop. Aí é o policial que eu falei, interpretado pelo John C. Reilly. Aí é o apresentador de TV também. William H. Macy destruindo. Underground and living down, but it's not going to stop. It's not going to stop. It's not going to stop till you rise up. Prepare a list for what you need before you sign away the deed, 'cause it's not going to stop. It's not going to stop. It's not going to stop till you wise up. No, it's not going to stop till you wise up. Tom Cruise aí. No, it's not going to stop. So just give up. E é um filme que surpreendentemente passa em um dia, e essa cena mostra, né, o quão forte o filme emocionalmente é, e ainda nos dá uma ligação muito forte entre os personagens, né, um momento de contemplação que a gente realmente precisa. O filme até nisso é preciso e com uma música fabulosa, né, muito ligada ao próprio contexto do filme e a carga dramática dele, né? Então é isso aí, galera, valeu por ver esse vídeo. Procura esse filme maravilhoso que é Magnolia e curta, compartilhe, se inscreva, divulgue para os seus amigos. É isso aí, galera, até o próximo vídeo, falou!